E houve a matança. A operação, eu acho que ela foi desastrosa. Lula está desesperado. E o motivo é simples. Mais de 100 integrantes do Comando Vermelho foram abatidos em combate. Sim, mais de 100 narcoterroristas neutralizados pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. Mas, em vez de aplaudir o trabalho da polícia, o que Lula faz? Ele se desespera. Monta uma força-tarefa para incriminar os bravos guerreiros que arriscaram a própria vida para libertar o povo do domínio do crime. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação. Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. É isso mesmo que você ouviu. O governo federal está mais preocupado em proteger bandidos do que proteger o cidadão. Lula está tão desesperado com o sucesso das operações que ele começou a agir pessoalmente para tentar sabotar a polícia. Enquanto o Rio de Janeiro vive uma guerra real contra o narcotráfico, Lula quer travar as ações, quer impedir o avanço das forças de segurança. Por quê? Porque o resultado das operações desmonta toda a narrativa da esquerda. Mostra que, quando há vontade política e apoio ao policial na ponta, o crime recua e o medo finalmente troca de lado. Mas isso é tudo que o sistema não quer. Um povo sem medo, um Estado com autoridade e uma polícia com moral elevada. E aí vem o melhor. Lula achava que poderia contar com o apoio de Alexandre de Moraes, mas o tiro saiu pela culatra. O governador Cláudio Castro transformou o que seria uma reunião de intimidação num verdadeiro tribunal de fatos. Ele não gritou, não bateu na mesa. Foi lá e mostrou provas, mostrou vídeos, mostrou os registros das câmeras corporais. E quando as imagens apareceram, o clima mudou. O ministro, que chegou ao Rio com a postura de quem daria uma bronca, saiu calado, sem coletiva, sem discurso, sem holofote. Sabe por quê? Porque não há argumento contra fatos. E o fato é, a polícia agiu dentro da lei, com técnica e salvou vidas. Às vezes parece que a ida do Alexandre de Moraes ao Rio poderia ser descrita talvez como alguém que faz questão de atravessar a rua para pisar numa casca de banana. Certamente, William, mas quando ele chegou lá, ele já tinha em mãos também os dados que mostram que a maioria da população, não só do Rio de Janeiro como do país, apoia a operação. Quando ele tomou a decisão de ir e fez os questionamentos ao governo do Rio de Janeiro, ele não tinha esse dado. Então a operação é na terça-feira, acho que na quarta-feira a relatoria cai com ele, ainda não havia uma percepção. Aquele momento inicial, estamos falando de menos de uma semana atrás, ele era um momento de... Nós, inclusive, analistas tentando entender, né, os repórteres, a imprensa, os formadores de opinião, tentando entender o que ia acontecer. E ele também. E pelo passado, pelo histórico de operações parecidas, que não são a mesma coisa, mas que dão a entender que é a mesma coisa, Chacina, Candelária, né, essas questões que... O alemão, né? Que, né, ali no Alemão. Então houve ali um proativismo do próprio ministro Alexandre de Moraes de tomar a frente e falar, poxa, isso aqui é mais um escândalo nacional, é uma chacina. E depois viu-se que nem era a mesma situação de confrontos anteriores, da polícia com moradores, inclusive, era uma guerra, né, num morro entre polícia e bandido. E também com apoio majoritário da população, e inclusive da população local, da população das comunidades. Então isso fez hoje, no meu entender, hoje o saldo de hoje, segunda-feira, depois da ida do Alexandre lá, você vê que ele... a reunião, a informação que a gente tem começa tensa, mas depois acaba... Nisso o dia inteiro. Isso, a reunião começou tensa, depois acabou bem. O Alexandre de Moraes sai da reunião e vai almoçar com o Cláudio Castro. Porque também, uma coisa é o Alexandre de Moraes ir contra o bolsonarismo que divide o país, ou na pior das hipóteses é um 60-40. Outra coisa é ele contra
uma ação que tem apoio de 70%, 75% da população. Aí fica mais difícil para ele e expõe, não só ele, como o Supremo Tribunal Federal também. E o que a gente vê nas redes? O povo de bem, aplaudindo o governador Cláudio Castro. Apoio popular maciço, aprovação subindo. E, claro, o desespero no Planalto aumentando. Agora, com a popularidade de Castro crescendo, o sistema reagiu. O TSE resolveu julgar o governador. Coincidência? Claro que não. É o velho jogo da intimidação. Eles não conseguem vencer nas urnas, então tentam destruir no tribunal. Mas o recado já foi dado. O povo está vendo. E cada manobra dessas só expõe ainda mais o estilo mafioso de quem transformou a política brasileira num balcão de chantagem. E para piorar, o processo corre no mesmo TSE que até hoje finge não ver os abusos do sistema. Um julgamento sem base, sem provas, apenas para mandar o recado. Ninguém desafia o regime impunemente. E Lula, mais uma vez, mostra de que lado está. Ele não está do lado da lei, não está do lado da ordem, não está do lado da polícia. Lula está do lado do crime, do lado de quem destrói comunidades, de quem aterroriza famílias, de quem escraviza jovens com drogas e violência. Basta ver as ações do governo. Em vez de apoiar os estados que enfrentam o narcotráfico, Lula tenta desmoralizar os governadores que estão dando resultado. É o cúmulo da inversão moral. E agora, para completar o circo, o líder do PT entrou com uma ação no Supremo pedindo que Cláudio Castro seja investigado por crime contra a soberania nacional. Soberania? Só se for a soberania do Comando Vermelho. O que o governador fez foi proteger a vida dos brasileiros, restabelecer o controle do Estado sobre o território. Mas, na cabeça deles, o território pertence ao crime, e quem ousa intervir vira criminoso. O discurso é tão absurdo que parece piada. Eles inverteram completamente o significado de soberania. Para eles, soberania é deixar o tráfico mandar. Para nós, soberania é ter coragem de combater o mal. E tem mais, esse desespero todo tem motivo. O governo Lula teme uma intervenção internacional, especialmente dos Estados Unidos, que já vem monitorando o avanço das facções brasileiras e sua ligação com o tráfico internacional de armas e drogas. Há informações de que setores americanos consideram o Rio de Janeiro um ponto crítico de segurança continental. E se o Brasil não agir, eles agirão. Lula sabe disso e teme perder o controle político da narrativa. Por isso, tenta enquadrar o governador como ameaça à soberania. É uma forma de mandar recado. Será perseguido. Mas o que Lula não entende é que a verdadeira ameaça à soberania é deixar o crime dominar o território nacional. Tem bala, filhão, vai tomando toda a vida. Olha lá, blindado não sobe não, filhão. Você não é império do urso, filhão. As pesquisas mostram. A maioria do povo apoia as ações de Cláudio Castro. O brasileiro cansou de ver o bandido sendo tratado como vítima. Cansou de ver político defendendo o criminoso enquanto o trabalhador vive com medo. E quanto mais o governo tenta criminalizar quem combate o crime, mais o povo se une em torno de quem tem coragem. Hoje, a figura de Cláudio Castro cresce nacionalmente. Ele virou símbolo de resistência contra o sistema. E o pânico no Planalto é justamente esse: ver surgir uma nova liderança com popularidade real e sem rabo preso. Então, se tem algo que Lula deveria temer, não é o Comando Vermelho, é o comando do povo. É a força de uma nação que cansou de ajoelhar diante de criminosos. E se hoje o sistema tenta perseguir quem defende a lei, amanhã o sistema é que vai ter que responder ao povo. Porque a verdade é simples. Quem combate o crime defende o Brasil. Quem protege bandido trai a pátria. E nesse ponto, Lula já escolheu o lado errado da história. Se você também está do lado